Apesar de toda essa divergência que existe na classe médica em relação à Covid, o único consenso que existe em relação à Covid-19 em todos os países e praticamente toda a classe médica, independente de sua formação e de brigas políticas e de opiniões médicas diferentes, é que o maior erro desta pandemia foi o fechamento das escolas. Isso não há dúvida. Só que o nosso erro está perpetuando por um tempo muito grande. A Europa hoje está na segunda onda e mesmo agora com números piores do que no início da primeira onda, as escolas não fecharam. Todas as escolas europeias, as escolas americanas que fecharam, eles retornaram em torno de 30, 70, 80 dias e o Brasil hoje está há mais de 200 dias com as escolas, praticamente todas as escolas fechadas. Paradoxal, Taiwan, que é um país de 24, 25 milhões de habitantes, hoje está comemorando, essa semana comemorou 200 dias sem relato de um caso. E nós estamos com a triste notícia de estamos há mais de 200 dias com escolas fechadas. Então, o que nós aprendemos nesses 9 meses de pandemia, especificamente relacionado à Covid-19 em crianças? Então, são fatos indiscutíveis, são fatos que toda a ciência, artigos científicos de qualidade e praticamente toda a classe médica concorda, independente de sua posição em relação a outros dados da Covid. Hoje nós sabemos muita coisa da Covid que nós não sabíamos há alguns meses. Tanto é que a mortalidade em pacientes em terapia intensiva diminuiu muito, porque nós aprendemos a tratar a pandemia com oxigênio precoce, com corticoide e técnicas ventilatórias. Mas especificamente em relação à criança, as grandes vítimas dessa pandemia que eu vejo são a mortalidade, sem dúvida nenhuma. As sequelas, nós não podemos desprezar que 30% dos pacientes que fazem Covid leve, inclusive, têm sequelas cardíacas, pulmonares, têm sequelas renais de coagulação. Então, 1/3 das pessoas que pegarem a Covid, mesmo as assintomáticas ou quadros leves, podem ter sequelas que até hoje a gente não sabe qual vai ser a evolução. Mas a grande vítima hoje é o futuro dessas crianças que estão sem escolas. Eu observei que na mídia, a literatura, a discussão de reabertura da escola esfriou bastante. Existem várias escolas no nosso país que estão reabrindo, já estão reabertas com atividades extracurriculares. Então, o que a gente sabe e tem certeza em relação à Covid-19 em crianças? Primeiro passo, a criança contrai menos a Covid em relação ao adulto. População do mundo de crianças, nós temos hoje 30% da população mundial são crianças. E a incidência da Covid em crianças varia de 5% mais ou menos na Europa para em torno de 10% no Brasil e 10% também na América do Norte. Então, a criança tem Covid numa proporção menor do que adultos. A maioria das crianças tem quadros leves ou são oligossintomáticas. Esse é um dado importante. Raramente a criança é o primeiro caso dentro de uma casa. Geralmente ela contrai de um adulto, então em torno de 5 a 8% a criança é o primeiro caso numa casa. Indiscutivelmente, as crianças menores de 10 anos têm quadros mais leves e as crianças menores de 10 anos contraem menos a doença porque elas têm menor atividade desse receptor de enzima conversora de angiotensina. Então, as crianças abaixo de 10 anos, esse é um dado muito importante, eles têm menor número de casos. A criança pode ter uma carga viral muito importante e a criança pode transmitir. Mas a chance de transmissão de uma criança pequena é muito menor do que um adolescente e um adulto jovem. Esse é um dado importante para quando vai se discutir a abertura das escolas. Um outro dado importante que eu vejo na reabertura das escolas, a maioria das escolas estão reabrindo acima de 5 anos, acima de 10 anos. Isso é um paradoxo. As crianças menores têm maior segurança e vão contrair quadros mais leves e vão pegar muito menos. Eu escuto muitas vezes discussão com gestores públicos, com professores, que as nossas escolas não têm protocolo de segurança, que a realidade das escolas europeias é diferente das escolas nacionais. Eu discordo radicalmente. O que acontece? A realidade das nossas escolas privadas no Brasil, eu julgo que muitas são superiores às escolas privadas europeias e América do Norte. Os nossos protocolos de segurança para a reabertura de escolas privadas, eles são mais rigorosos do que muitos protocolos de países europeus e americanos. A grande maioria dos países que reabriram
as suas escolas, não houve surto que surgiu da escola. Quando existe um surto que surge na escola, a grande maioria desse surto foi um adulto que trabalha nessa escola que pode ter contaminado os outros colegas e as crianças. Então, a nossa realidade de escolas privadas é igual ou superior. Então, nós podemos abrir. A nossa realidade de escola pública, eu não discuto. Nossas escolas públicas, muitas têm carências e isso nós temos que ter o dever de dar condições pela isonomia. Se a gente vai abrir escola privada, tem que abrir escola pública. E o que eu escuto, o que eu vejo principalmente aqui no Paraná e em Curitiba? Para a gente reabrir escola, você tem que ter uma condição epidemiológica satisfatória. Então, o exemplo, você tem que ter um índice R abaixo de 1, você tem que ter número de casos descendentes e você tem que ter leitos em UTI. A maioria dos municípios hoje no Brasil tem essas características. A Secretaria de Educação quer abrir escola, a Secretaria de Saúde dá condições epidemiológicas de abrirem escolas, mas o Judiciário no Brasil está entrando com mandatos de segurança ou liminares impedindo a reabertura das escolas. Eu acho que a decisão de abrir escola tem que ser da saúde e da educação. O que a nossa justiça, as nossas leis no país têm que se preocupar? Eu acho que ao invés de caçar e ameaçar essas entidades que permite a reabertura das escolas, a justiça no país tem que brigar e dar condições para que as escolas públicas tenham condições de abrir e ofereçam condições de segurança. É muito mais importante a gente, desculpe, mais importante não, é tão importante quanto a gente abrir as escolas públicas, igual a gente tem que abrir as escolas privadas. Nós temos que ter condições e o poder público, ao invés de privar que escolas que tenham condições de abrirem, eles devem dar condições e obrigar a União, o Estado, o município que deem condições às escolas públicas, porque essa pandemia, como eu sempre relato, não é nada democrática. Os problemas e as consequências aos mais vulneráveis são muito maiores do que as consequências aos pacientes de escola, às crianças de escolas privadas, as crianças que têm uma condição financeira um pouco melhor. Um outro dado importante, a gente está numa colcha de retalho. Escolas com ensino remoto, ensino presencial, ensino à distância, ensino híbrido, atividade curricular, atividade extracurricular. Então, o que a gente está vendo? Se eu tenho condições de abrir para atividades extracurriculares, eu tenho totais condições de abrir para atividades curriculares. Como sugestão e orientações, se é para abrir, a gente tem que abrir quanto menor a idade da criança, mais seguro é a gente abrir essas escolas. Então, as crianças pequenas precisam mais dessas escolas, porque se eu tenho um filho de 14, 16 anos, ele pode ficar em casa, mas uma criança de 4, 5 anos não há condições de ficar em casa. Então, esse é um dado que eu acho muito importante. O que eu acho que está acontecendo? Por exemplo, a aceitação de professores europeus e professores norte-americanos é muito maior do que a aceitação dos nossos professores. A gente vê que tem uma resistência muito grande dos nossos professores em abrir as escolas. Entendo o medo, entendo a preocupação. Mas vários trabalhos, especificamente dois trabalhos, mostraram a segurança que é de abrir as escolas. Um primeiro trabalho feito nos Estados Unidos, publicado, que vai aparecer no vídeo, o título desse trabalho, é um trabalho feito nos Estados Unidos, publicado agora em revista Padrão A, na pediatria, que mostra, eles fizeram um estudo em 50 estados americanos, após mais ou menos 3 meses da reabertura das escolas, e eles selecionaram 57 mil trabalhadores de escolas. Então, foi em torno de 57.300 trabalhadores de escolas, e eles separaram metade desses trabalhadores estava em ensino remoto e a outra metade com ensino presencial. E foi demonstrado que isso foi especificamente em pré-escola, em creche, crianças de 5 anos para baixo, que não houve diferença da contaminação de número de casos positivos nesses trabalhadores. Foi em torno de 0,7% total e não houve diferença. Os professores de escola que trabalhavam presencial não tiveram mais casos do que quem trabalhou remoto, dando essa segurança. E um outro trabalho também feito, eles fizeram uma coleta aleatória depois de 2 meses abertas as escolas, em torno de 1.800 escolas, em torno de 16 mil funcionários dessas escolas, e o teste positivo foi menor do que 0,2%. Então, o que a gente tem que deixar claro?
um professor não está exposto ao maior risco na sua atividade profissional. Um professor não tem um risco maior do que um advogado, do que um engenheiro, de quem trabalha em repartição pública. Trabalhar na escola não oferece um risco maior aos trabalhadores. Essa é uma informação aceita mundialmente e com evidência científica, com trabalhos matemáticos. O que eu acho que está faltando aqui no Brasil é um maior esclarecimento à população de professores da segurança que é trabalhar nas escolas. Se nós tivermos os protocolos de segurança, o professor não tem um risco maior. Então, a classe médica, epidemiologistas, infectologistas, eles têm que penetrar no grupo de professores, sindicato de escolas privadas, sindicato de escolas públicas e demonstrar cientificamente que o seu trabalho presencial não vai aumentar o seu risco. Se você tiver uma comorbidade, se você tiver algum fator de risco, sem dúvida nenhuma, você poderá trabalhar à distância e isso vai ser adaptado. Então, professores, solicitem esclarecimentos de pessoas competentes. Confiem em informações que tenham evidência científica. Não confiem em informações sem evidência. Sempre que vocês escutarem uma informação, busquem a confirmação e a confiabilidade e credibilidade desta informação. Um outro ponto importante, nós médicos temos que informar esses professores da segurança que é trabalhar com criança. Eu já comentei aqui um trabalho escocês que quem tem criança em casa pega menos Covid. Foi um trabalho com 300 mil profissionais de saúde demonstrando que quem não tem filho em casa teve uma chance de 16 casos por 10 mil, quem tem um filho diminuiu para 14, quem tem 2 filhos diminuiu para 7 e quem tem 3 filhos. Então, você trabalhar com criança, você vai ter a proteção que os pais também têm em casa com essas crianças. As crianças pegam quadros virais de repetição e esses vírus que eles têm, eles ajudam a aumentar também a nossa imunidade. Então, tenham confiança e tenham a certeza absoluta, se existe hoje uma verdade científica em relação à criança, é que a escola não é local de transmissão e que os professores eles não têm um risco maior do que qualquer outra atividade com o contato em crianças, a gente tomando esses protocolos de segurança. E para encerrar, eu acho que o pediatra é um profissional super importante nesse momento. A gente tem que, nos questionários que a gente conversa com famílias, se publicam questionários, aqui no Brasil vai variar um pouquinho, 30% somente das famílias eles têm segurança em levar o seu filho para a escola. Mas se nós conversarmos com as crianças, e é fundamental que a gente converse com as crianças, eles têm direito à opinião, o anseio de voltar à escola é praticamente 100%. Então, os pediatras devem se envolver nessa briga. Eu estou achando que sociedades de pediatria no Brasil inteiro, eu só vi manifesto da Sociedade Carioca de Pediatria e da Sociedade do Distrito Federal de Pediatria expressando a necessidade e a segurança que é abrir a criança. Eu relato aqui pediatras, a gente vê pediatras e eu oriento que vocês vejam 2 excelentes pediatras que eu não os conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho deles e a compra dessa briga. Doutora Lívia, do Rio de Janeiro, eu vou colocar aqui, e doutor Daniel Becker, do Rio de Janeiro também. São 2 pessoas que eu vejo em mídias que estão levantando essa bandeira e comprando essa bandeira. Mas eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que tem que ter uma ação mais ostensiva e mais forte nesse momento para esclarecer e dar confiança total à população que abrir escola é uma necessidade urgente. Entre os 3 pilares, a gente cuidou da saúde, a gente cuidou da economia, agora a educação. As perdas que essas crianças sem escola estão tendo são perdas irreparáveis por essas janelas de plasticidade que a gente tem. Então, em resumo, tenham confiança. Não há dúvida que a gente vai adquirir essa imunidade com vacinas. A discussão de vacinas, eu não quero entrar no mérito, eu acho que uma vacina deve ser escolhida, toda vacina que for padronizada no seu país, no seu estado, vai ter o ok da Anvisa. A vacina deve ser escolhida não por sua origem, sim por sua eficácia e segurança. A imunidade a gente vai conseguir através das vacinas. As crianças não precisam de vacinas para retornar à escola. O retorno à escola é uma prioridade no mundo e os resultados que a gente tem no mundo são extremamente satisfatórios. Ninguém pode garantir a vocês que o risco é zero. O que nós podemos garantir é que os resultados de quem abriu são excelentes e
esses protocolos vão ser revistos à medida que se muda mais ou menos os teus números no teu município, se rediscute. Então é um protocolo para ser efetivado e rediscutido. Então tenham confiança, escutem os seus filhos, e o que menos importa para mim é o aprendizado dele, e sim a necessidade emocional que ele tem de conviver com seus colegas, conviver com seus professores, e tenham total segurança. A chance de dar certo é muito grande e os locais que abriram, o sucesso é total. Os poucos locais que teve que haver o fechamento das escolas foram locais como Israel, Geórgia, nos Estados Unidos, que não tomaram protocolos de segurança. Inclusive a Suécia, apesar de todas as discussões que nós temos em relação à Suécia, a Suécia foi um país que manteve menos restrições, as escolas se mantiveram abertas e não houve surtos de Covid na escola, tá bom? Espero que eu tenha ajudado um pouco, e como informação, a gente tem que difundir informação de qualidade, informação com qualidade e comprovação científica, e nós, profissionais da área da saúde, temos que entrar dentro da escola para dar segurança aos familiares e principalmente aos professores da necessidade de segurança que é a volta presencial ao trabalho. Um grande abraço a todos e espero que tenham um ótimo feriado.